Bom dia, família. Bora iniciar aqui então mais uma live, mais um dia aí, graças a Deus. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos ao vivo aqui no Meet, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no TikTok. Galerinha do TikTok, vem bastante gente lá do TikTok aqui para as nossas lives, tá? Seja muito bem-vindo, beleza? Aqui nós fazemos 2 lives por dia. Fazemos essa live da manhã, onde a gente mostra um pouquinho ali o indicador funcionando em tempo real, ao vivo, mercado aberto com vocês, tá? E explicamos as nossas confluências. Então, olha, por mais que o indicador tenha uma assertividade absurda, nós vamos filtrar, tá, essas entradas. E quando eu jogo essas confluências lá para vocês no grupo, vocês ficam com dúvidas, né, sobre o que se trata. Então aqui a gente vai falar simplesmente de análise gráfica Price Action, tá? Vou ensinar vocês ali. Eu falo que isso aqui é assunto de mentoria, onde pessoas te cobrariam um absurdo, tá? E nós vamos aqui falar, né, para vocês gratuitamente, passando esse conhecimento para vocês, tá legal? Então a gente opera todos os dias 9 horas da noite, nossas operações ao vivo, operando com o indicador à noite. Esse aqui é o nosso resultado dos últimos meses, operando com o Brabo ao vivo com vocês. Quem está participando das nossas lives à noite sabe que esse resultado é real, mercado aberto de cripto, né? Então aí, ó, esse que foi o mês de dezembro, mês de janeiro a gente terminou ele, tá? Por que a gente terminou o mês de janeiro sem terminar o mês de janeiro? Porque a gente simplesmente começou no finalzinho do mês. Então, no meio do mês a gente termina ele e começa um próximo. Então, aqui, ó, a gente já começou o próximo. Nessa semana aí foi uma semana difícil, ó, mas a gente está sobrevivendo, hein? Bora hoje ali, né, tentar sobressair ali. Mas estamos ali praticamente no positivo. Então, aqui nós vamos fazer que, né, nós operamos ao vivo à noite e pela manhã a gente faz mesmo aqui essa livezinha, bate-papo, uma mini mentoria aqui, explicando para vocês, né, uma análise muito bacana de price action que a gente faz ali, né, que eu tenho certeza que no final dessa live você vai estar agradecido por ter participado aqui. Fechou? Te garanto. Então, olha, assim que terminar aqui a nossa live, você vai me chamar no PV e vai me pedir o seu teste. Então, um dos nossos diferenciais aqui, acredito que você deve acompanhar outros traders, ninguém faz isso, né? Ninguém deixa você testar primeiro antes de você pagar ele. Não, você tem que pagar primeiro, aí você paga e usa 30 dias. Não. Aqui eu deixo você instalar primeiro o MetaTrader e você vai ter 30 dias para testar o Brabo, tá? 30 dias para testar ele aí, né? E fazer o gerenciamento dos 30 dias, tá bom? E é essa matemática também que eu vou entregar para vocês. Não sei se vai dar tempo de entregar hoje. Olha que interessante. É uma matemática que você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, ó, você sai positivo. Olha isso aí. Tá? Isso aqui é assunto de mentoria, galera. Assunto de mentoria, tá? Mas nós vamos aqui abrir o jogo para vocês, dar as confluências aí que vocês vão fazer, vocês vão parar de ser amador e hoje vocês vão ter aí uma visão profissional, eu te garanto, tá? Então, esse sonho que você tem, essa vontade que você tem de entender gráficos, você vai ter hoje. Hoje você vai sair daqui, ó, simplesmente com a mentalidade e a visão de gráfico ali bem diferente do que você tinha até hoje, eu te garanto isso. Beleza? Então partiu? Então assim que terminar a live aqui, você vai me chamar no PV e vai pedir também o seu teste. Lembrando que a gente também tem o Brabo app no telefone, né? Tem a mesma estratégia do Brabo no computador, mesma coisa, né? Nós fizemos o Brabo app para facilitar a vida de vocês. Tem muita gente que não tem computador, então você tem uma segunda opção aí de ter o Brabo no, PC, no celular. E a gente também está liberando o teste de 24 horas, tá? No app Brabo você pode testar, só chamar minha equipe que no finalzinho eu vou mandar no grupo aqui, no nosso canal no Telegram, e você vai fazer o testezinho também do Brabo app celular, tá? Tá surreal. A galerinha tá tendo bastante resultado com o Brabo app. Fechou? Então, bacana. Então, bora começar aqui a nossa primeira confluência. Qual que é a nossa primeira confluência aqui, ó?
nós vamos iniciar as nossas operações no início da vela de H1, de 1 hora. Essa aqui, vocês confundam um pouquinho. Vocês acham que vocês têm que operar em H1. Não, esquece isso aqui. Você não vai operar em 1 hora. Nós vamos operar em M1 ou M5, tá? Isso aqui é só para você ter uma referência da vela de H1. Vou explicar. Uma vela de 1 hora, né, de H1, ela tem 60 minutos, não é isso? Então, nós vamos iniciar nossas operações nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não os 30 minutos finais. Por que, Bia, nós não vamos operar nos últimos 30 minutos finais? Porque toda vela de H1, tá? Se você mudar para o gráfico de 1 hora, você vai perceber que quase 99% das velas termina com corpo e pavio. Corpo e pavio, corpo e pavio. Este movimento de corpo em H1 faz um movimento em M1. Este movimento de retração de pavio em H1 faz outro movimento em H1 e você ainda não percebeu, eu vou te explicar, tá? Então, os primeiros 30 minutos dessa vela de H1, por que é essencial a gente pegar esse iniciozinho dessa vela? Porque praticamente todas as velas de H1, quando ela já inicia estourando para uma região. Ela já começa estourando para cima, fazendo um candle verde, né? Ou ela já começa descendo, fazendo um candle vermelho, tá? Quando tem candle, quando tem corpo em vela de H1, quando tem corpo, tá, em vela de H1, quando você joga para M1, você vai perceber que candle em H1 são vários candlezinhos fazendo uma pernada de alta lá em M1. E é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos operar a favor da tendência. Então, eu e você vamos surfar a favor deste movimento. Olha que legal. Nós não operamos em gráfico lateral, nós operamos em gráfico tendencioso. Então, tem corpo, tá com tendênciazinha lá em H1, lá em M1 também vai estar com tendência, tá? Quando em H1 teve um candle vermelho, teve um corpo vermelho, quando você joga para M1, você vai perceber que este gráfico de M1 também ficou com uma tendência de baixa, seguiu o mesmo raciocínio daquela vela, daquele candle vermelho lá em H1. Então, H1 dá uma velinha e M1 dá várias velinhas, né? Nesse tempo de 1 hora, várias pernadas de baixa aqui. E é isso que eu e você precisamos. Nós operamos a favor da tendência e nós vamos surfar a favor da tendência. Beleza, Bia, eu entendi que operar nos primeiros 30 minutos é bacana, porque a gente pega um movimento de tendência. O que tem a ver os últimos 30 minutos? Por que a gente não pode pegar naqueles últimos 30 minutos? Vamos lá, vamos entender. Nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1, ela vai estourar e vai deixar várias velinhas tendenciosas em M1, não é assim? Só que passou dos últimos 30 minutos, tiver lá 31, 35, 40 minutos dessa vela de H1, todas as velas de H1 termina deixando, ó, pavio, praticamente, é quase 99% das velas de H1 termina deixando pavio. Você sabe o que significou, o que aconteceu com esse gráfico para deixar esse pavio? Eu falo que pavio é rastro da lesma, né? Por quê? Essa vela veio até aqui em cima, ó, e ali, ó, não aguentou, ela retraiu. Efeito sanfoninha. Ó, desce, sobe, desce, e deixou esse paviozão aqui. Mesma coisa com o movimento ali de baixo. Então, tem candle, tem tendência. Os primeiros 30 minutos é essenciais para a gente pegar a tendência. Depois dos 30 minutos, que essa vela agora tá deixando o pavio, o gráfico que antes estava tendencioso, agora ele fica assim, ó. Sobe uma vela, desce outra vela. Sobe uma vela, desce outra vela. Sobe uma vela, desce outra vela. Ele parou de ficar tendencioso e agora ele fica lateral. Por quê?
Efeito sanfona. Velinha estava subindo e descendo. Piu, 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 piu. Ó, não é isso? Esse movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse movimento de retração ali, família, não é legal. Por quê? Porque a gente pega bastante falso rompimento. Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Vai ficar mais claro o que acontece nos primeiros 30 minutos e o que acontece nos finais desta vela de H1. Então, olha que bacana. Eu vou desenhar aqui, ó, um candle verde. Então, quer dizer que tivemos ali uma vela de H1, né? E estava deixando o corpo, estava deixando candle. Quando a gente joga aqui para M1, você vai perceber que enquanto teve corpo de vela, lá em M1 teve um candle verde, lá em M1 também surfou a favor da tendência de alta, fez esse movimento, porque a vela subiu, gráfico em M1 também subiu. Aqui a gente tem tendência. Aqui a gente vai aproveitar vários rompimentos desse aqui a favor do fluxo de vela. Tá depois dos últimos 30 minutos, tá no finalzinho da vela ali de H1, tá aquele efeitozinho sanfona, deixando pavio aqui por cima, pavio aqui por baixo. Olha lá o gráfico como é que fica. Ele literalmente fica lateral. Até minha sobrinha de 7 anos consegue ver isso aqui. Então, dá para ver claramente um gráfico tendencioso e um gráfico lateral. Aí você está operando em fechamento de vela de H1, pegando fluxo de vela. Vai tomar paulada. Tá legal? Então, simplesmente, nós vamos sempre pegar a abertura de vela de H1. Olha a dica da live aqui. Se você opera retração de vela, né, que você vai pegar uma retraçãozinha aqui na resistência, ó, aí sim seria interessante você pegar nos últimos 30 minutos, porque é aquele movimento que ela faz de retração de vela ali, de fechamento de vela. Mas como a gente opera fluxo de vela, a gente precisa de um gráfico, então, tendencioso, tá? A gente precisa de ir a favor da tendência. Beleza, família? A gente precisa de gráfico tendencioso. Vamos aqui, então, agora para o nosso próximo filtro. Qual que é o nosso próximo filtro aqui? Nós vamos escolher ativos que está nos entregando, tá? Nós vamos operar ativos que está nos entregando acima de 90% de assertividade. Isso mesmo. Então, nós vamos escolher ativos que estão com uma ótima assertividade. Eu coloquei ali no máximo 4 lotes, para você conseguir identificar basicamente o máximo que você aceita. Então, faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó, 20-1, para operar em um ativo assim, ó, 18-7 ou 18-8? Faz sentido isso aí, família? O que eu percebo com esse exemplo? Eu percebo que o problema, então, não é com a minha estratégia. Porque em uma moeda, em um ativo, essa estratégia me deu 20-1, poxa. Muita assertividade aqui. Mas em outro ativo, a mesma estratégia me deu 8 loss. Então, eu sou uma pessoa inteligente, suficiente para entender que não é a minha estratégia, é o ativo que eu estou escolhendo para operar naquele momento que não está respeitando a minha estratégia. Sabe onde você está errando, amigo, amiga? Você está errando na escolha do ativo. Você está errando na escolha da moeda. Você tem um grave probleminha de escolher todos os dias a mesma moeda, achando que todos os dias essa moeda vai te entregar a mesma movimentação. Não vai. Cada dia, cada hora praticamente, esse ativo está com um comportamento diferente. Então, é você que tem que analisar se esse ativo está ou não respeitando a sua estratégia, tá? Então, por exemplo, você tem um hábito de todos os dias abrir EURUSD, porque é a moeda principal ali, né? Aí hoje esse ativo te deu 20-1, beleza. Mas não é o ativo, é o movimento que esse ativo fez. Porque amanhã esse mesmo ativo te deu 18-8. Então, hoje, no caso, este ativo está perfeito. Amanhã você devia fechar ele. Você não vai operar ele. Só que você não repara isso.
Você simplesmente todos os dias abre lá o ativo e faz literalmente todos os dias operações ali. Então, você está operando pullback em todos os ativos, você está operando fluxo de vela em todos os ativos, você está operando Fibonacci em todos os ativos, você está errando. Por quê? Hoje, olha que lindo, este ativo está me entregando tendência. Então, olha a assertividade dele, 16-3. Ponto. Vou escolher ativos que está respeitando a minha estratégia. Eu abri 3 aqui, ó. Esse está 16-3. Esse está 22-1. Você tá doido, olha aí, ó. 22-1. E o outro aqui me deu 17-4. E tá na berlinda esse aqui, tá? Tá na berlinda da berlinda. Então, simplesmente, o que nós vamos fazer? Esse ativo, tá? Nós vamos deixar aberto ali, vamos operar ele. Eu vou abrir um outro aleatório aqui, para você ver que vai ter ativos que não vai estar respeitando a nossa estratégia do fluxo de vela. Vai estar com 6 lojas, 7 lojas, 5 lojas. Então, eu simplesmente fecho esse ativo e procuro um próximo, tá? Olha esse áudio, esse NZD-CAD aqui, ó, 21-2, tá interessantíssimo, hein? Ó, 21-2, ele tá tendencioso, tá vendo? Então, simplesmente, ele seria um ótimo ativo para a gente operar, tá? Mas ele aqui, ó, em M1, já está com 5 loss. Olha lá. Vou operar nesse aqui? Não vou. Não vou gastar meu tempo, minha energia e meu dinheirinho suadinho nesse ativo que ele tá gritando, tô te dando loss. E você tá aqui, né? Ó um monte de falso rompimento que tá acontecendo aqui, ó. Falso rompimento, falso rompimento, falso rompimento, falso rompimento. Por quê? Porque tá na cara que esse ativo, ele está lateral. Aí você está operando em gráfico lateral, vai tomar simplesmente ali trollagem, tá? Então, a gente simplesmente vai escolher o ativo que está respeitando a sua estratégia. Se não está respeitando, nós fechamos ele e procuramos um próximo, tá? Então, você vai parar de cometer esse erro aí de sair operando em todos os ativos. Você tem que entender que o euro está fazendo, o dólar está fazendo uma outra coisa. Então, são comportamentos diferentes e você simplesmente, então, vai filtrar primeiro. O ruim é que lá nas corretoras de opções, quando você abre, né, o gráfico lá nas opções binárias, você fica perdido, porque lá nas corretoras você não tem uma base 100% do que está acontecendo com aquele ativo, a não ser que você tenha um tempinho de tempo de tela, você entende um pouco de análise gráfica, você vai entender melhor se aquele ativo está bom para operar a sua estratégia ou não. Mas aqui o indicador já facilita a nossa vida, ele já entrega para a gente ali que esse ativo está respeitando a nossa estratégia, então isso aí que é os nossos diferenciais, né? Eu falo com vocês e vou repetir, vou falar com qualquer propriedade. Quem está vendo nossas lives, a gente operar ao vivo com ele aí, quem não tem resultados operando com o Brabo durante um mês inteiro, tá? O problema é você. Não tem nada a ver com estratégias. Porque se você tem um indicador que ele tem uma estratégia acima de 90% e você ainda não faz grana, o problema é você, tá? Então você precisa começar a refletir onde você está errando aí. E eu tenho certeza, 90% de certeza, que você está errando na matemática. Você está simplesmente focando em gráfico e está esquecendo isso aqui, ó, o controle, tá? Então, se eu não conseguir te entregar essa matemática hoje, nessa live da manhã, eu vou te entregar ela à noite, tá? Então, fica ligado aí, né, para essa matemática incrível. Então, não adianta você ter uma boa estratégia e não ter mentalidade matemática. Você vai continuar entrando no ano, saindo ano, perdendo dinheiro. Problema seu não é estratégia. Você pula de estratégia toda semana aí procurando a estratégia perfeita. O problema é você, tá? Quando a gente assume isso, quando a gente entende isso, né, como diz a nossa terapeuta, assume que muda. A gente precisa assumir primeiro a aceitação. Aceita que aí fica mais fácil de mudar. Mas enquanto você estiver negando que a culpa é sua e jogando essa culpa só no gráfico, você vai continuar perdendo dinheiro, família. Porque o problema não é o gráfico, não é a estratégia que você usa. O problema é você que não tem emocional, não tem controle de matemática para se proteger. Você precisa se proteger quando você ganha e você precisa se proteger quando você perde. Se você não faz isso, não tem estratégia no mundo que vai ajudar você a ter resultados. Beleza? Bora lá, então. Bora lá, Brasil. Ó,
Bia, como é que vocês fazem? Como é que o indicador seu aí faz essa contagem ali dos resultados? A gente tem aqui, ó, ele faz uma contagem dos últimos 280, das últimas 288 velas, tá? Das últimas 288 velas, tivemos nesse ativo 22 wins e 1 loss. Então ele faz uma contagem, tá? Das últimas 288 velas, tivemos 22 wins e 1 loss. Então vou tirar o zoom aqui, ó. Você vai ver que ele foi contando daqui para trás. Vai ter um momento que os sinais acabaram, ó. Daqui para trás aqui, ó, não tem mais sinais, vocês estão vendo? Por quê? Porque a contagem está daqui para frente. Então, começou aqui a contar as últimas 288 velas. O mercado vai andando aqui, vai dando mais win, mais loss, ele vai atualizando lá automaticamente. E esse resultado de win, de win e de loss, ele conta até a segunda vela, tá? Então aqui, ó, foi win de primeira, foi win de primeira, foi win de primeira. Mas vai ter algum win aqui que foi na segunda. Deixa eu tentar achar aqui. Win de primeira, ó, só win de primeira aqui. Win de primeira, win de primeira, win de primeira. Aqui, ó, win de segunda. Pronto. Achei aqui, ó. Aqui deu loss, aqui deu win. Tá? Então ele contabiliza até a segunda, tá? Bia, isso é martingale? Não. Martingale você duplica, nós não fazemos martingale duplicação de valor. Nós entramos com mão fixa. Eu vou provar para você que em martingale quebra contas não existe gerenciamento matemática que protege martingale, eu vou te provar. Você vai fazer mão fixa, é o que nós fazemos aqui todos os dias, é por isso que a gente tem fechado mais de 3 meses no positivo. Aqui eu entrei com 10, eu perdi. Na próxima eu também entro com 10. Fico 1 a 1. Ganhei a outra de primeira, 2 a 1. Então, nossa metinha é essa. 2 a 0, parei, volto amanhã. Se eu fiquei no 1 a 1, desempatei, fiquei no 2x1, eu paro, tá? E se você tomar o stop de cara, você para também com 2. Então, a matemática tem que bater. Se eu paro de ganhar com 2, eu tenho que parar de perder com 2. Você pode ser um pouquinho mais agressivo. 3 a 0 você para. 2 a 1 sempre, qualquer gerenciamento 2 a 1, porque é aquele que você ficou no 1 a 1, depois você foi lá e desempatou. Então 2 a 1 ele tem que seguir você. E o stop loss aqui, você para com 3. Matemática tem que bater. Se você parou de ganhar com 3, você precisa parar de ganhar com 3. De parar de perder, perdão. Tá? Então, nós não fazemos martingale. Entrou com 10, perdi, entro com 10. Entrei com 10 em todas, tá? Todas as minhas entradinhas aqui, ó. Fez 10 de primeira, fez 10 de primeira. Fiz meus 2 a 0, sai fora. Faz seus 50 contos, seus 100 contos, seus 200 contos. Coloca seu dinheiro no bolso e vai ser feliz. Sai fora, tá? Outra coisa aqui, o que é o Gale? Gale, isso aqui eu entrei com 10, perdi. Eu duplico a próxima. Eu entro com 20. Isso aqui é coisa do demo. Por quê? Se você perde isso aqui, meu amigo, você vai tomar 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim, tá? E o Gale 2 ainda é mais demo ainda. Ó, aqui entro com 10, perdi, entrei com 20. É o Gale 1. O Gale 2 você vai duplicar de novo, 40. Sangue de Jesus sem poder. Se você perde isso aqui, você vai tomar 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade? Tem certeza mesmo que isso aqui quer ser profissional? Você tem certeza que isso aí vai te trazer resultados? Então, eu vejo muita gente idolatrando traderzinho de Porsche, que faz live lá porque o cara tem Porsche, mas o cara faz live com Gale 2 com vocês. Aí ele te dá 3 wins, você fica idolatrando, ó, 3 a 0, fodão. 100 conto, 200 conto, ele 3 a 0 com ele. Aí vai lá te dar um loss no Gale 2. 8 de uma vez. Você dá 3 passos para frente e anda 8 para trás. Tem certeza que isso quer viver de trade, amigo?
Tem certeza que isso aqui, para mim, isso aqui não é viver de trade full, isso aqui não. Isso aqui, para mim, isso aí, ó, Gale 1, Gale 2, Gale 3, se é que existe, é perigoso as pessoas fazerem, tá? Isso aí é maluquice. Vai entrar ano e sair ano, vai continuar perdendo dinheiro, porque não existe matemática que protege, tá? Olha aqui, ó, esse exemplo dessa planilha aqui, ó. Você percebeu vários stop loss, mãozinha fixa, e mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. Então, para com essa loucura aí de ficar fazendo martingale 1, martingale 2. A gente não faz isso aqui e eu não indico vocês jamais fazerem, tá? Vocês vão fazer mãozinha fixa, bonitinha, respeitando ali o gerenciamento de vocês. Tá legal? Beleza. Aqui também eu deixei ciente aqui, ó, que, né, você vai poder testar o Brabo e você pode operar em qualquer estratégia, família. Funciona em mercado aberto. Mercado aberto tá aqui, ó, todos os ativos que tem em qualquer corretora, né? Então, simplesmente você não precisa ficar ali preso a uma corretora específica, tá vendo? Então, simplesmente, né, você pode operar em qualquer corretora, você não precisa ficar preso a uma corretora específica, tá? Cripto também funciona. Aqui, ó, tem umas moedinhas aqui em criptomoeda, né? Tem a Bitcoin, tem a Ethereum, tem a XRP, mas infelizmente nem todas corretoras têm criptomoeda, né? As corretoras aí estão fechando as criptos. Por quê? Porque quando as criptos lançaram e a galera começou a entender, começou a ganhar muito dinheiro em cripto. Muita gente que provavelmente já fez muito dinheiro em cripto, porque o gráfico em cripto ele é muito tendencioso, tá? E aí a galera começou a fazer muito dinheiro e as corretoras começaram a ficar negativas, né? E o que elas fizeram? Elas começaram a fechar as criptos. Então você pode ver que, por exemplo, aí essas corretoras Bullets, tal, que só tem Bitcoin, se eu não me engano. Não tem as outras, né? Então, são vários ativos ali interessantíssimos em cripto, mas em todas tem. Você precisa ver aí algumas que tem, né? A gente opera ali à noite em criptomoedas, tá? E aqui, deixei claro também, tem OTC, você consegue operar aqui 24 horas, mas este gráfico de 24 horas ali no OTC funciona para essas corretoras que são iguais e que Option, né? Que é da Code, né? Da Code são Avalon, Bullex, Casa Trade, Polar, Wikioption, Xnova, essas corretoras aí que tem o mesmo padrão da equipe, tá? Então você pode também ali estar operando em alguns ativos no OTC, tá? Se você tem dificuldade de mercado aberto, Bia, eu trabalho, eu estudo, não sei o quê, eu consigo operar só à noite ou só de tarde, o mercado está fechado, então você consegue também ali fazer suas operações e também tem um resultado incrível em OTC, tá? Porque o OTC também ele é muito tendencioso, tá? E aí, quando o OTC ele sobe, desce. Então, o fluxo de vela no OTC também é interessantíssimo, tá? Então, fechou. Bora aqui, então. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sério, tá? Esses aqui, ó, esses dois aqui embaixo, o que nós vamos fazer aqui? Por mais que o indicador tenha uma assertividade absurda, né, 21-1, 16-3, vocês estão vendo a movimentação do gráfico ali ao vivo, por mais que ele tenha uma assertividade absurda, nós vamos filtrar essas entradas. Nós vamos simplesmente aumentar ainda mais nossa assertividade fazendo análises gráfica, o famoso Price Action, tá? Eu falei para vocês que eu ia dar uma mini mentoria para vocês aqui, né, sobre padrões. Vocês vão ver o quanto que isso faz diferença. Aqui mesmo, ó, quem já sabe as confluências, já percebeu que vários loss aqui, ó, você teria evitado. Este loss você não teria pego, porque esta vela da bolinha não rompeu. Este loss você não teria pego, porque esta vela da bolinha não rompeu, tá? E este loss aqui, nós não teríamos pego nem esse aqui por causa da vela anterior. Então, olha para você ver, tá? Simplesmente não bateu as minhas confluências, eu não pego. Não é sobre sair entrando em todos os sinais. Você precisa parar de preguiça e estudar padrões, tá? Eu sei que é muito difícil estudar padrões,
Eu mando para vocês lá no grupo. Gente, ontem eu qualifiquei de enviar para vocês no grupo, não enviei, esqueci e ninguém me cobrou. Então ficou por isso mesmo. Vou mandar para vocês gratuito. Antes eu vendia esses livros por 15 ou 20 reais. Vou entregar para vocês, tá? Lá no grupo gratuitamente. Vocês vão ver que é um PDF gigantesco com mais de 60 páginas sobre padrões de velas. Muito difícil, muito complicado, muito complexo. Eu mesmo não estudo aquilo tudo lá. Então, aqui eu vou simplificar a nossa vida. Nós vamos aprender e esperar acontecer somente 3 padrões, tá? 3 padrõezinhos que vai aumentar ainda mais nossa assertividade, tá? E uma das confluências ali é a vela da bolinha. Então, esse 3 lós aqui, ó, para mim, para você, talvez ele teria diminuído para 2 lós ali a menos. Por quê? Porque nenhum desses sinais aqui que tá com essas setinhas a gente teria entrado porque não bateu as confluências. Então, olha o que uma análise gráfica faz, né, com seus resultados. Tá bom? Uma coisinha tão simples, né, que você poderia ter evitado ali. Tá legal? Ó, esse aqui também, a gente poderia ter evitado ali, tá? Esse aqui também, porque a vela anterior, ó lá. Então, família, é o óbvio, tá? É o óbvio, não faz sentido você ficar operando, apertando o botão para cima e para baixo sem fazer a análise gráfica. Bia, mas a análise gráfica não funciona em opções binárias, porque funciona só no Forex. Eu acredito, tá? Que você deve saber que opções binárias espelham o Forex. Então, a gente está aqui ó, no mercado de Forex, no MetaTrader. O que está acontecendo aqui replica lá em OB 90%, 95%. Não é isso? Que a gente vê lá que, infelizmente, o lado negativo das opções é que não espelha 100%. Uma velinha ou outra ali dá uma divergênciazinha, né? Qualquer corretora, não tem como a gente fugir disso. Então, padrões de velas, quem opera Forex, quem está estudando Forex aí, sabe que padrões de velas no Forex funciona. Então, para a gente entender a movimentação do Forex, a gente precisa de padrões. E o que vai acontecer aqui, vai acontecer também lá na corretora, meu amigo. Então, você não pode ignorar padrões, tá? O que está acontecendo aqui vai acontecer lá. Então, a gente analisa aqui para tomar a decisão se vai entrar ou não lá, tá? Então, vamos aqui para nossa primeira confluência. Nossa primeira confluência é o seguinte, é uma análise bem simples que eu falei para vocês ali, que a gente evitaria aqueles loizinhos lá, ó. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, nós temos ali, vocês viram vários toquinhos, né? Plim, plim. Esses toquinhos são alertas. Então, ele dá bolinha, bolinha, né? E depois seta para cima. E bolinha e seta para baixo. Então, o bolinha é só um atenção. Atenção, possível entrada na próxima vela. Nossa entrada é na seta, mas a bolinha é um alerta de possível entrada na próxima vela, tá? Só que, para a gente entrar na vela da seta, a gente precisa analisar a vela da bolinha. Esta vela da bolinha, o que tem que fazer aqui mesmo? Ela tem que romper o suporte e a resistência. Se não rompeu, não tem entrada. Então, olha, vela da bolinha veio aqui, ó. Plim! Ela vai romper aqui esse suporte. Se ela realmente romper isso aqui, aí sim é uma confirmação de fluxo de vela a favor do rompimento. Se essa velinha, ela te trollar, tá? Ela veio aqui, ó. Plim! E ela retraiu. Olha o efeito sanfona aqui, ó. Ela retraiu, voltou lá para dentro do canal e deixou pavio. Isso aqui é um falso rompimento. Tá te trolando. Não estou rompendo. Vou continuar lateral. Então, a gente precisa que uma vela realmente saia desse canal, faça realmente o rompimento, para a gente ir a favor. Olha o loss aqui agora, que nós não teríamos pego, agora você entendeu. Este loss e este loss. Vou dar um zoom. Esta vela da bolinha, essa vela verde. Estão vendo aqui? Ó, vela da bolinha. Essa vela verde, ela veio até aqui em cima, ó. Ela tentou romper aqui a resistência, mas ela não rompeu, ela te trollou. E aí a seta mandou você comprar, ó. Tomou loss. A Bia deu in na segunda, não interessa, não pego. Tá?
Isso aqui é a perfeição. Isso é rompimento. Essa vela verde é rompimento. Isso aqui, ó, literalmente continuou lateral. A outra desceu, fez uma reversão ali. Então, você consegue sim ter pelo menos uma média de como evitar falsos rompimentos, apenas analisando a vela da bolinha. Fechou, família? Então, você teria evitado esse loss aqui. Olha o outro aqui, ó. Este outro aqui, ó. Vela da bolinha. Essa vela verde. Ela veio até aqui em cima, ó. Tentou romper, né? Realmente tentou romper. Só que ela retraiu, não rompeu. Aí mandou você entrar aqui, ó. Toma Lois. A Bia deu ir na próxima. Não interessa, eu não pego. Isso aqui é perfeição. Isso aqui é perfeição. Vela da bolinha realmente rompeu a resistência. E aqui agora eu vou a favor desse rompimento. Tá bom, família? Então são coisas aí bem simples que eu e você teríamos evitado. Olha outra aqui, ó. Vela da bolinha. Essa vela verde, ela veio até aqui em cima para ver o que ela deixou aqui, ó. Ela tentou realmente romper aqui a resistência. Ela retraiu, te trollou nos últimos segundos. Você comprou que tomou loss. A Bia deu ir na próxima, não interessa. Eu quero que rompa para mim aumentar a minha assertividade, tá? Então, simplesmente, eu e você. Olha outro exemplo que acabou de acontecer aí, ó. Olha o gráfico aí, ó, ao vivo, ó. Vela da bolinha não rompeu. A outra tá descendo, tá? Então, simplesmente tá te entregando apenas com uma vela, tá te entregando o que tá acontecendo e você ainda tá ali quebrando cabeça, né? Fazendo operações que você não deveria fazer. Outro exemplo aqui, ó, essa vela da bolinha, essa verde, ela veio até aqui em cima, ela tentou realmente romper a região, né? Mas nos últimos minutos ela retraiu. E aí mandou você comprar, toma Lois. Nas duas ainda. Por quê? Porque o mercado te entregou que ele não estava rompendo. E mesmo assim, você está operando fluxo de vela. Tá legal? Então, é uma análise muito simples que eu e você vamos fazer, que vamos aumentar drasticamente a nossa assertividade, analisando apenas uma coisa bem simples. Vela da bolinha, nossa primeira confluência. Essa aí é simples, né, família? Essa aí é bem simples, né? Bem tranquilo, essa primeira análise. Agora vamos aqui para a última, para a gente encerrar, tá? Essa última aqui, ó, é o seguinte. Nós vamos fazer agora aquela análise de 3 padrões. Como eu falei para vocês, padrões de velas. Cada vela dessa aqui tem um significado, tem um porquê, tá? Se tratando de Forex, cada velinha dessa tem um porquê, tem um padrão. Quando acontece uma velinha numa região, tá dizendo isso. Aquela vontade que você tem de olhar para o gráfico e saber o que está acontecendo, você precisa, para ontem, aprender a padrões. Por quê? Porque esse padrão vai acontecer, você vai analisar ele, você vai interpretar o gráfico. Olha, esse padrão significa que vai acontecer uma forte tendência de alta. Esse padrão significa que vai acontecer um forte padrão de venda. Sei que é muito difícil, como eu falei para vocês. Vou mandar para vocês lá no grupo o PDF para vocês dar uma olhadinha lá nos padrões. Mas aqui nós vamos olhar e esperar apenas 3 padrões, tá? 3 padrõezinhos. Simples, né? Se você não tiver memória para gravar 3 padrões, vão tomar aí. Como é que chama aquele negócio de peixe? Antigamente, quem tem mais dos 30 aí, né, dos 40 aí, sabe que hoje em dia ninguém dá isso mais para criança, né? Sulfato ferroso não é. Tem o negócio do peixe lá para memória, né? Antigamente tomava-se muito. Hoje as pessoas não estão preocupando muito com a memória. Mas vamos lá, 3 eu acho que você dá conta, né? 3 padrõezinhos de vela, acredito que você dá conta. Então vamos aqui, ó. A vela anterior à bolinha precisa confirmar o rompimento. E a gente vai prestar atenção no pavio dessas velas, tá? Então, vamos lá. Primeiro padrãozinho, que é o que eu mais gosto, é o famoso martelozinho, com pavio por baixo, né? Pavio por baixo. O que tá me dizendo aqui? Deixa eu ver se você tá expert nos padrões gráficos, na análise gráfica. Quando esse padrãozinho acontece no fundo de uma região, na briga dos compradores,
e dos vendedores, dos touros e dos ursos, dos big player, da briga dos compradores e dos vendedores, quem que você acha que está ganhando essa briga aqui, família? Os... O que você falou aí? O que será que você falou? Se você falou compradores, você acertou. Os compradores, porque ó, tá jogando este preço para cima. Ah, empurra essa vela para cima, dá martelozinho do Thor. Pá, 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 sobe vela. Então os big player, os caras que investem pesado, os caras que investem centenas e centenas de dólares lá no Forex, eles estão acreditando fortemente na tendênciazinha de alta. Aí você está operando contra eles. Aqui nas opções, você investe 100, R$ 200. Os caras investem, são centenas e centenas de milhares de dólares. Tá? Fora que essa galera opera pesado. Você vê pelo depósito. Na corretora de opções binárias, o mínimo é 70, 60, R$ 50. No Forex, dependendo da corretora, você precisa de no mínimo R$ 500. É muito mais complexo. Então, se um cara entrou com 100 mil a favor da compra e você quer movimentar a favor da venda com R$ 100, não vai. Vamos ser atropelados. Nós temos que ir a favor da manada. Se os caras, os big player, estão indo a favor da alta, nós também vamos a favor da alta. Pelo amor de Deus. Uma análise bem simples de qual probabilidade este gráfico vai fazer. Então, olha, um padrãozinho aí e você começou a entender o gráfico agora. Olha que interessante. Vai ficar expert, hein? Vai ficar profissional. Outro padrãozinho aqui, ó. Também é um martelo, mas agora é um martelo invertido. Se este martelo invertido aparecer lá nos topos, tá? Lá no topo, qual que é a leitura que você faz aqui? Agora ficou fácil, né, família? Na briga dos vendedores e dos compradores, opa, vermelho, e dos compradores, na briga dos touros e dos ursos, né, dos big players ali, quem está ganhando esta briga? Aonde está entrando liquidez? Se você não sabe o que é liquidez, liquidez é grana, tá? Graninha, liquidez. Aonde está entrando mais grana a favor de qual movimento? Agora ficou fácil. Olha lá o pavio. Pavio por cima. Então tá me dizendo que os vendedores estão ganhando essa briga, ó. Pá, 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 vela desce. Então teve rejeição de compra, liquidez de venda. Então simplesmente nós vamos a favor deste movimento de baixa junto com esses big play aqui. Se os caras que movimentam bilhões, milhões, tá a favor do movimento de baixa, quem sou eu para ir contra esse mercado dos big players ali, tá? Então, você sempre escutou essa frase, não opere contra a tendência e tá operando. Agora você sabe por quê, né? Então, segundo padrão, hein? Beleza, quando você vê esse padrãozinho no gráfico, agora você tá entendendo o que tá acontecendo lá, né? Tá ficando expert, meu amigo, minha amiga. Bora pro último? São 3 padrõezinhos, né? Que nós vamos esperar acontecer. E agora é o último aqui, que a gente chama de vela elefante ou vela de força, tá? Veio umas velinhas pequenininhas assim, ó. E aí veio e estourou uma assim. Olha que interessante. É uma vela sem pavio em cima e embaixo, corpo gigantesco em relação aos outros. Então, me disse que faz uma leitura, faz uma interpretação dessa vela aqui. O que está acontecendo nos bastidores? O que o gráfico está te dizendo que está acontecendo nos bastidores? Está dizendo que está entrando bastante liquidez de compra. Praticamente 100% dos big players ali estão indo a favor do movimento de alta. Então a gente vai surfar também e vai ir a favor deste movimento. Beleza? Então esses são os nossos padrões. Primeiro, martelozinho, tá? Martelozinho pavio por baixo nos fundos. O segundo, martelozinho com pavio por cima. Nossa, ficou feio isso aqui. E o terceiro, né? O terceiro e último ali, a nossa vela de força.
tá? Nossos 3 padrões, nós vamos simplesmente ali esperar acontecer os 3. Vamos colocar agora esse padrão no gráfico? Vamos ver aqui como é que seria cada entrada no rompimento de alta e no rompimento de baixa? Vamos ver aqui, então? Vamos fazer aqui, ó, primeiro, um rompimento de baixa. Vamos imaginar que temos aqui uma linha de suporte. Plim! Esta vela da bolinha está rompendo. Então, nossa primeira confluência aqui, ó, vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Rompeu? Sim, beleza. Antes de entrarmos agora aqui vendido, a gente vai olhar nossa última confluência. Vela anterior à bolinha. Vela que vem aqui, ó. Então, um daqueles 3 padrões tem que vir aqui, antes da vela da bolinha, para confirmar este movimento, para a gente entrar aqui na seta, tá? Então, neste movimento de baixa, agora você sabe qual padrãozinho, qual vela tem que vir aqui, que vai confirmar para a gente esse movimento. Aqui pode vir 2. A primeira é a vela de força, né? Pode vir a vela de força ali, confirmou o rompimento, agora sim eu faço a minha entrada aqui na seta. É uma boa confluência. Mas eu prefiro a rejeição com pavio, que é o nosso martelozinho com pavio por cima. Aí sim, ó, rejeição de preço, vendedores jogando esse preço para baixo, confirmou com o rompimento, agora sim eu faço a minha entrada aqui, ó, a favor desse movimento de baixo. Tira o print aí, tira o print. Tirou aí? Esse, então, é um padrãozinho que eu e você vamos pegar. Vamos esperar acontecer isso aí, tá? Vamos fazer agora o movimento de alta. Ó, temos aqui a resistência. Plim! Vela da bolinha rompeu. Então, nossa primeira confluência tá ok. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Antes de nós entrarmos aqui na seta, a gente tem que olhar a bola anterior, né? A vela anterior à bolinha. Então, a vela que vem aqui. Daqueles padrõezinhos lá, daqueles 3 padrões, qual que tem que ser a vela que tem que aparecer aqui para confirmar esse movimento de alta? Tem nos 2 também, né? Primeiro é a vela do força de vela, a vela elefante. Confirmação de alta, aí sim eu entro aqui na seta. Mas eu gosto de pavio, eu gosto de briga, eu gosto de rejeição e liquidez. Então, o paviozinho, simplesmente aqui, eu gosto daquele padrãozinho de martelo. Pavio por baixo, ó, preço sendo jogado para cima, compradores aqui, compradores confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada ali. Tirou print? Tira print, imprime, cola na sua testa, na testa não, cola na frente do computador assim, para você esperar esse movimento aí, família. Vocês vão ver o que isso vai fazer com as suas análises, com as suas operações, o quanto isso aí vai ajudar vocês, tá? E por último aqui, vocês têm um pouco de dificuldade. Vocês acham que essa vela que vem aqui antes da bolinha, ela tem que ser a mesma cor da vela que rompe? Não necessariamente. Aqui pode vir uma vela até com o corpo vermelho. Não tem problema. Mas agora a gente vai olhar o que dela? O pavio. Este rompimento de alta, o pavio correto que tem que estar aqui para confirmar este movimento de alta, o pavio tem que estar por baixo. Beleza, ó, compradores jogando esse preço para cima. Confirmou com o rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada a favor do movimento aqui. Então, se a vela anterior à bolinha for uma cor contrária, mas o que interessa para a gente ali é o pavio, tá? Nós vamos esperar a confirmação do pavio. Se o pavio tiver por baixo, jogando o preço para cima, a gente também vai a favor disso. Então, vamos olhar aqui no gráfico, tá? Vamos olhar aqui no gráfico. Esses padrõezinhos ali, junto com o nosso gráfico, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, nós vamos esperar acontecer. Eu quero
ver aqui a confluência perfeita. Ó, aqui não rompeu, mas foi win, né? Mas eu quero rompimento, eu quero confirmação, eu quero uma entradinha snipe para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui deu vela de força, ó. Vela de força, rompeu, seguiu. Vela de força, rompeu, subiu. Vela de força, rompeu, subiu. Tá? Aqui tá vindo vários velinhas de força, né? Eu quero um exemplozinho de martelo. Eu quero ver um martelozinho aqui para aumentar aqui, ó, nossa assertividade. Eu quero aquele padrãozinho legal para vocês verem. Ó, outra vela de força aqui, ó. Vela de força, rompeu o inzão, né? Aqui teve para trás. Vamos ver. Quero um aqui, ó, de baixa, vela de força, rompeu, win, tá? Vela de força, rompeu, win. Então, vela de força, família, é bem interessante esse padrão, mas eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui que eu gosto, olha aqui. Olha que interessante. Olha aqui, ó, pavio, jogando o preço para cima, estão vendo? Vela da bolinha rompeu, e aí sim, nós fazemos a entrada aqui. Olha isso aí, ó. É praticamente um martelo, né? O seu corpo é enorme. Padrãozinho, pavio por baixo, pá, sobe. Confirmou subindo. E aí sim a gente faz a favor da alta. Aqui também, ó, rompeu para baixo, vela de força jogou esse preço para baixo e foi ali a favor da baixa, tá? Então você vai esperar sim aquela confluência legal, né? Aquele martelozinho que tá acontecendo, ó. Aqui teve dois também, dois padrõezinhos ali de martelo, ó, aqui embaixo, ó. Mais um aqui, ó. Vela, né, subindo, vela anterior, pavio jogando preço para cima, pavio jogando preço para cima e aí a gente compra aqui na próxima. Aqui também deu um martelozinho, tá? Deu um martelozinho aqui jogando preço para cima. Aqui deu um pequeno respiro, deu um lozinho, mas pegamos na próxima, deu win. Então, neste caso aqui, eu ainda pego, tá? Olha aquele exemplo que eu falei com vocês da vela anterior. Esse aqui rompeu, ó, e a vela anterior deixou o corpo vermelho, mas olha esse pavio aqui. Olha o tanto que o gráfico subiu depois, tá? Esse aqui é perfeito, né? Ó, vela rompeu, martelozinho anterior, jogou o preço para cima. É isso, cara. É isso. Agora você tá expert. Agora você consegue sim olhar para o gráfico e saber o que é que está acontecendo ali, meu filho. O que é que está acontecendo? Vamos esperar aquela confluênciazinha legal, aquela confluênciazinha perfeita para a gente pegar nossas operações, tá? Tem sinal o tempo inteiro. Você vai entrar em todos? Não. Você vai esperar a confluência perfeita. Olha isso aí, ó. A gente precisa de 2 tiros. 2 tiros sniper. Ó, vela da bolinha, rompeu a resistência, vela anterior, ó, deixou o paviozinho por baixo, jogando preço para cima, confirmou o movimento ali, né? A gente fazia essa entrada. Então é isso, família. Você vai sim esperar a confluência perfeita. Olha o que acabou de acontecer aqui, ó. A gente consegue ver aqui nesse último sinal aqui, ó, que realmente, ó, rompeu aqui e vela anterior, vela de força. Vela de força confirmou, bolinha rompeu e aí sim a gente entra na próxima. Esses loizinhos aqui, nem eu e nem você teríamos pego ele, por quê? Porque vela da bolinha não rompeu a resistência. Então esse loss aqui pra gente não presta. Esse loss ali a gente não vai nem chegar perto dele, tá? Outro loss aqui que a gente não teria pego é este loss aqui, ó. Que o quê? Ó, vela da bolinha rompeu, mas a vela anterior não confirmou. A gente precisa das duas. A vela anterior deixou o pavio por baixo, jogando o preço para cima. Olha o que aconteceu aqui, ó, o preço subiu. Então, para a gente entrar aqui, as duas velas têm que confirmar. Vela anterior tem que romper. E para ser uma tendência de baixa aqui, essa vela anterior à bolinha, este pavio, em vez de estar por baixo, ele tinha que estar por cima. Igual essa verde aqui, ó. Mas aqui que a gente olha, este pavio estando por cima, rompeu, aí sim a gente teria pego. Mas esses loss aqui, ó, nem eu e nem você teríamos pego ele. Por quê? Porque não bateu as duas confluências. A gente precisa dos dois, tá legal, família?
Então é isso, tá? Você vai me chamar aqui agora no PV e vai pedir o seu teste. Eu não vou conseguir estar explicando aqui, né, a questão do gerenciamento, eu explico à noite essa matemática aí. E deixa eu passar um videozinho rapidinho aqui, para quem ainda não conhece o app Brabo no celular, né, a mesma estratégia aqui, ó, do indicador, né? Nós colocamos a mesma estratégia do indicador no celular. Família, novidade na área, para você que quer muito o indicador, mas não tem computador, então a gente conseguiu colocar a mesma estratégia do indicador Bravo aqui no celular. Então você pode operar agora pelo celular, pelo tablet, tá? Então, olha, coloca aqui, ativa o seu Bravo, escolhe a corretora que você quer, são várias corretoras aí, né? Da Code, escolhe qualquer uma aí que você goste, né? Você vai escolhendo, né? Você escolhe ali o tempo e se você quer mercado aberto ou OTC. Para ser mais rápido aqui, eu vou em M1 e vou em mercado aberto mesmo, tá bom? Está procurando aqui. Lembrando que é a mesma estratégia que nós colocamos no indicador Bravo, fluxo de vela, padrõezinhos, tá? Então, bora ver. Bravo está iniciando a análise em busca de oportunidades. Olha aí, ó. Yazinha falando. Ou para nós ali, uma entrada no Google, tá? M1, olha o padrãozinho lá. Olha o martelozinho. Top, né? Então, olha, 2,07, tá? Mandou a gente comprar no Google, mercado aberto, nada de OTC, tá? Como eu escolhi mercado aberto, né? E aí você simplesmente vai lá na corretora e faz sua entrada manualmente. 2,07. Vamos ver como é que vai ser o resultado, hein? O mesmo gráfico, tá? Google, ó, o mesmo gráfico. E olha, 2,07. Mesmos padrõezinhos que a gente fica analisando lá no indicador, tá bom? Olha aí, ó. Mesmo padrão, mesmo gráfico, vocês podem ver, tá? Mesmo gráfico. Simplesmente absurdo este indicador aqui no telefone, tá? Padrãozinhos bravo aí pra vocês. Então, vai dar o winzão lá na corretora. Beleza, terminou o winzão. E aqui, ó, bora, o winzão sem martinelli. É isso, pessoal. Pode testar por um dia, tá? Esse aqui não dá pra fazer 30 dias. A gente consegue liberar 24 horas de teste pra vocês. É isso, família. Podem testar o Brabo, tá? O indicador Brabo no PC é 30 dias e o Brabo no telefone eu consigo 24 horas, mais suficiente para você ver a qualidade ali dos sinais, tá legal? Então não é um sinal aleatório, ele tira print do gráfico e te mostra porquê da entrada. Então é uma análise ali mesmo a favor do fluxo de venda, tá? Então vocês viram aí, vocês perceberam, né, a qualidade do nosso indicador é brabo mesmo e pronto, acabou. Mas nenhuma ferramenta para você vai funcionar se você não usar a matemática para te proteger. Então não é a minha estratégia, não é a estratégia de fulano, não é a estratégia de ciclano. Se você não saber lidar com ela, você vai continuar perdendo dinheiro. Beleza? No mais é isso então. Aguardo vocês 9 horas da